o Flamengo prepara o anúncio oficial. Fabrício Romano crava que Jorginho assinou o contrato com o Mengão. Ancelotti se rende a Zico. Eu vou falar sobre isso e vou falar de milhões, 19 milhões de reais entrando nos cofres do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Hoje é dia de Mengão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meus amigos, minhas amigas, você não paga nada. Que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o likezão, você vai ajudar bastante a gente, tá certo? Não esquece de dar o like. Muita gente esquece de dar o like. Não esquece. Aperta aí o botãozão do like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o técnico Carlo Ancelotti, que ele deu uma entrevista pra TV Globo. E, cara, ele se rendeu, ele simplesmente se rendeu ao Zico. Ele disse assim, ó: o Zico já marcou um gol no meu time. Eu marcava o Zico na partida. Era jovem. Era desesperador. Ele marcou o gol e perdemos a partida. Nas primeiras partidas dele pela Udinese. Fez 6 gols de falta. Incrível! Então o Ancelotti, ele dizendo que as memórias que ele tem do Zico não são as melhores, porque ele era o adversário do Zico, e o Zico, meu amigo, ele falou aqui, ó, era desesperador jogar contra ele. O técnico Carlo Ancelotti, que hoje vai ao Maracanã para poder assistir Flamengo e Deportivo Táchira. Por falar nisso, falar agora de Libertadores, porque o Flamengo precisa ganhar hoje para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Lembrando que, dependendo do resultado de LDU de Quito e Central Córdoba, o Flamengo ainda pode terminar como primeiro do grupo. Ontem o Botafogo se classificou como segundo do grupo, o São Paulo se classificou como primeiro do grupo, o Vasco se classificou para os playoffs da Sul-Americana e o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana. Os clubes brasileiros aí, o Cruzeiro já deu adeus à Sul-Americana, o Corinthians agora também deu adeus à Sul-Americana, o Vasco passou e o Botafogo passou ontem com -1, cara. Eu pensei que o Botafogo ia perder aquele jogo ou empatar, mas a Laú não conseguiu jogar e o Botafogo acabou ganhando a partida com -1. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre a situação de dinheiro no cofre do Flamengo, porque o Porto está próximo a negociar a saída do zagueiro Otávio. Algumas equipes, como o Fulham, o Crystal Palace e outras equipes do futebol inglês estão interessados na contratação do zagueiro Otávio. A ideia do Porto é pedir pelo zagueiro 10 milhões de euros. Porém, o Flamengo tem 30% dessa negociação. Então o Flamengo ficaria com 3 milhões de euros, ou seja, 19 milhões de reais que entraria aqui nos cofres que vai entrar, né, nos cofres do Flamengo, caso essa negociação ela seja concluída. A informação é que deve se concluir a negociação e o zagueiro ir lá para o futebol inglês, e aí o Flamengo vai colocar essa grana nos cofres. A gente está falando aqui de 19 milhões de reais. Antes de eu falar sobre Jorginho e antes de eu falar de anúncio oficial, deixa eu trazer para vocês o boletim médico do Flamengo, porque o Flamengo postou no grupo da imprensa, né, deu aquela informação para a imprensa sobre o boletim médico dos jogadores que estão entregues ao departamento médico. Bom, e a situação é a seguinte: Alan, o jogador teve boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente com o restante do grupo nesta terça-feira. Ou seja, a ideia é que o Alan seja relacionado para o jogo de hoje e esteja à disposição do técnico Felipe Luiz. Eric Pulgar, enquanto se recupera de uma lesão no músculo da coxa direita, realizou trabalhos de fisioterapia no campo do CT Jorge Elal nessa terça-feira. Ou seja, o boletim médico afirma que, apesar de estar indo ao campo, o Eric Pulgar ainda não está 100% recuperado. Não sei se ele vai ser uma opção para o técnico Felipe Luiz no jogo de hoje contra o Deportivo Táchira. Gerson, o atleta fez tratamento nessa terça-feira com atividades na academia e no campo, no CT Jorge Elal. Ou seja, é outra situação, é outro ponto de interrogação o Gerson, se ele vai ou não estar à disposição do técnico hoje, já que ele fez um tratamento individual na academia, específico na academia, para tratar a inflamação que ele está no joelho, e fez um trabalho ali no campo do CT. Vinha, o lateral, treina com o grupo e está em fase final de condicionamento físico. Ou seja, o Vinha já está treinando junto com o grupo, já está fazendo ali os treinamentos normais, e é aquela questão mesmo, né, física, de como é que vai ficar a questão física, vai aguentar, não vai aguentar, como eu posso dizer a palavra,
Vai colocar para jogar? Não vai? Vai conseguir dar alguns minutos para ele? Pode ser, inclusive, que a gente veja o Matias Vinha relacionado no jogo de hoje. Gonzalo Plata, o jogador tem evoluído os trabalhos de força e equilíbrio muscular com fisioterapia, enquanto se recupera de um edema ósseo no joelho. Então, o Gonzalo Plata provavelmente só volta mesmo pro Super Mundial de Clubes. Aqui, pela nota do Flamengo, nem garante que ele está treinando ou que ele está estando à disposição. Nico de la Cruz segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico, ou seja, o Nico também não deve estar à disposição. Quem deve estar à disposição hoje? Pode ser o Vinha e o Alan, né? Que são os dois jogadores aqui que mais ou menos o Flamengo dá a entender que tem alguma condição de ir para jogo. Esperar, no vídeo da tarde já deve ter aí as informações sobre os relacionados e a gente vai saber quais são os jogadores que o técnico Felipe Luiz vai poder contar e quais são os que ele não vai poder contar nessa partida de hoje contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Jorginho, porque o Fabrício Romano trouxe a informação ontem de que o Jorginho confirmou a saída do Arsenal e como agente livre ele já assinou um novo contrato com o Flamengo por 3 anos e estará à disposição para jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tudo certo, é o que cravou o Fabrício Romano. O Flamengo ainda não fez o anúncio oficial, o Flamengo ainda não anunciou oficialmente a assinatura do contrato do Jorginho, mas o que crava o Fabrício Romano é que o contrato entre o Meia e o Flamengo já está assinado. E como a gente tem falado aqui no canal, o jogador é esperado aqui no Rio de Janeiro no dia entre 5 e 6 agora de junho, semana que vem. Bom, mudando de assunto, falar agora de anúncio oficial, porque o Flamengo já espera anunciar oficialmente, ou já prepara para anunciar oficialmente a renovação de contrato do Guilhermo Varela. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A partir do dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. As negociações estão avançadas e a expectativa do Flamengo é que antes mesmo do Super Mundial, o Flamengo consiga anunciar a renovação de contrato do Guilhermo Varela. O novo vínculo do lateral deve ir até o final de 2027, ou seja, ele assinaria aí por mais 2 anos e meio de contrato, como eu disse, até o final de 2027. O Flamengo tem evoluído nessa negociação, o Flamengo tem conseguido gerir bem essa negociação e a expectativa é que o anúncio oficial ele saia antes mesmo do Super Mundial de Clubes, para o Flamengo não correr o risco, por exemplo, de acabar o Super Mundial e chegar algum clube no Varela, ele assinar um pré-contrato e sair de graça. Flazoeiro, isso pode acontecer? Isso pode acontecer, como já aconteceu algumas outras vezes. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre o jogo, porque a bola rola hoje 9h30 da noite, para Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã. É um jogo para o Mengão importantíssimo. O Flamengo precisa ganhar essa partida para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores e, a depender do resultado, o Flamengo ganhando, o Flamengo também vai conseguir, além de garantir a vaga nas oitavas, terminar em primeiro do grupo. Terminar em primeiro do grupo é importantíssimo para o Mengão, isso porque vai dar ao Flamengo a chance de jogar o segundo jogo, pelo menos nas oitavas de final, no Maracanã. Tomara que dê certo. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar muito no nosso trabalho, vai ajudar muito em nosso crescimento, vai ser muito importante para nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu! Meus amigos, vamos direto ao ponto. Jorginho é do Mengão. É isso mesmo que você ouviu. O Fabrício Romano, o maior especialista em mercado da bola do planeta, não crava nada por acaso. Quando ele solta o famoso "Here we go", irmão, pode printar, pode tatuar, porque é lei. E ele cravou. Jorginho assinou com o Flamengo por 3 temporadas. Que reforço, meus amigos. Um campeão da Euro, ex-Chelsea, ex-Arsenal, campeão da Champions, da Supercopa. O cara tem currículo de lenda. Isso muda o patamar do Flamengo no cenário mundial. E não é só isso, não. O homem vai jogar o Super Mundial de Clubes pela gente. Imagina só um meio-campo com Jorginho, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson. Quando estiver 100%, claro. É pra dar dor de cabeça em técnico europeu. O Flamengo está montando um esquadrão, e isso não é exagero. E o que eu mais gosto nessa história toda é o seguinte: Flamengo não está apenas contratando por contratar, está sendo estratégico. Vem pra fortalecer o time em competições de peso, e não pra encher elenco. Agora segura essa. Enquanto o Flamengo se reforça, entra grana pesada nos cofres. A possível venda do zagueiro Otávio pelo Porto deve render 19 milhões de reais. Pro Mengão, dinheiro que pinga no caixa sem esforço, só por causa da inteligência do clube lá atrás em manter porcentagem do atleta. Isso é gestão de alto nível. Sabe o que isso significa? Que o clube está se estruturando não só para ganhar agora, mas para ser sustentável no longo prazo. E para completar o combo de notícia boa, vem aí a renovação do Guilhermo Varela.
Tem gente que torce o nariz, mas ele é peça de composição de elenco. E renovar com antecedência evita o vexame de perder jogador de graça depois de um Mundial. Flamengo tá certo em amarrar tudo agora. Mas quer saber o que mais me deixou emocionado de verdade? Ancelotti falando do Zico. O homem, multicampeão, técnico da seleção mais cobiçada do planeta, Itália e Real Madrid nas costas, se referindo ao galinho com reverência. Diz que era desesperador marcar o Zico. Que privilégio o nosso, torcedores do Flamengo, de termos o maior ídolo do futebol mundial nos nossos livros de história. Isso valida ainda mais a grandeza do clube. Ancelotti, que estará hoje no Maraca, se rendeu ao Zico. Se rendeu à mística rubro-negra. E para fechar com chave de ouro, hoje tem Mengão na Liberta, no Maracanã lotado, e com chance de garantir classificação para as oitavas. Tem gente voltando do DM. Alan deve estar disponível, Vinha pode aparecer no banco, e apesar de ainda ter dúvidas sobre Gerson e Pulgar, o time vem forte. Vai ser aquela típica noite de Libertadores. Tensão, emoção e, com fé, vitória. Porque o Mengão é isso. É emoção até o último segundo. Então, torcedor, segura o coração porque o Flamengo tá voando dentro e fora de campo. E se alguém ainda tinha dúvida se esse clube era gigante, meu amigo, depois de hoje, vai ter que aceitar que o Mengão é um dos maiores do planeta. Aqui é Flamengo. Aqui é paixão, é estratégia, é grana entrando e craque chegando. Vem, Jorginho, o Maracanã te espera.